Hoje é aquele dia maravilhoso que você vai ser abençoado com a graça do conhecimento inútil da internet. Vou fazer mais um exemplo hoje e basicamente o que eu quero fazer é resolver uma equação de segundo grau. Então hoje a gente vai revisar vários conceitos de programação orientada a objeto. Eu vou tentar deixar mais dinâmico possível. Eu quero poder resolver a equação de segundo grau, Bhaskara no caso. Depois eu vou criar um objeto que vai ter as componentes, que vai ser, no caso, o polinômio. E aí o polinômio vai ter um método que se chama raiz, não decidi ainda. E aí esse cara vai retornar pra gente as raízes do polinômio. Muito simples, nada demais. Estou aqui no diretório SOI, que é de Second Order Equation. Vamos criar aqui o nosso arquivo main. Tá lá. Vamos começar do jeito mais simples possível. Vamos criar uma função interna, por enquanto, para a gente fazer alguns testes, que retorne para a gente a solução. Então, function, aí, vamos chamar de root, no caso roots. Necessariamente eu vou trabalhar com polinômios do segundo grau, tá? Eu não vou fazer nada diferente. Mas você vai entender. Então lá, nosso polinômio, você sabe lá que é x ao quadrado, tá? Eu vou escrever, tá? Mas só para, né? ax mais bx mais c igual a zero. A gente precisa fazer isso aqui para encontrar as raízes, certo? Então eu vou passar para a função a, b e c. E o resultado vai ser y. Tá acompanhando? Espero que sim. Então tá aqui minha função. Então vou terminar a função, endFunction. Então a entrada vai ser os parâmetros a, b e c e eu vou só aplicar a Bhaskara aqui dentro. Você sabe que dependendo do valor de delta, né, você tem soluções complexas, soluções reais, soluções únicas. O que eu quero é, eu vou simplificar o problema. Eu vou jogar que y é um número complexo de tamanho 2. Pronto. Porque aqui já engloba as duas raízes. Se é complexo já está aqui. E se tiver uma só, elas vão ser iguais na verdade. Quem é A, B e C vão ser números reais. Vou trabalhar com precisão simples, tá? Então, intent in A, B, C. Números complexos, eu vou declarar um cara que se chama delta também, que vai ser complexo. Pode ser complexo ou pode ser real, delta. Por enquanto é isso. Ah, tem mais um cara aqui que eu quero fazer. Tá, já mostro pra você. Então a ideia aqui é o seguinte, a gente vai trabalhar com, a gente vai retornar um vetor que tem as raízes. R1 e R2, Y1 e Y2, enfim. Então o que a gente tem que fazer aqui é definir o delta. Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Só isso. Esse é o delta. Tá. Agora entra aquela parada lá de if e tal. Eu não vou fazer isso. Vou fazer simplesmente y é igual a menos b. Aqui tem um mais ou menos. Deixa assim. Raiz de delta. Sim, raiz. A função raiz pode ser tanto para o número real quanto para o número complexo. Então não tem problema nenhum. Então a primeira parte é isso aqui. E tudo isso aqui dividido por 2a, né? Então você pode chegar aqui e colocar parênteses e 2a, certo? Tem um errinho aqui. Tá, tudo bem. Esse mais ou menos é um erro, né? Mas finge que ele é mais. Finge que é só mais. Essa é a primeira. Assim, ó, pronto. Y1. Qual que é o meu erro aqui? O meu erro tá... Tem algum erro aqui nessa equação. Qual que é? É aqui, ó. O problema é essa divisão, tá vendo? Ele vai fazer essa parte... menos b, raiz de delta, vai dividir por 2 e vai pegar o resultado e vai multiplicar por a. Então toma cuidado, tá? Na hora que você estiver fazendo divisões, seja muito explícito, cara, de quais partes da equação vão ser divididas. Claro que você pode organizar isso aqui de formas diferentes, né? Então tá aqui delta, aí eu posso só botar o y2 aqui e aí botar o menos, né? Certo? Tá certo, já funciona a princípio. Mas eu não quero fazer assim não. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer y e eu vou multiplicar esse cara por pm. O que é pm? Óbvio que você não sabe, eu não defini. Mas pm vai ser mais ou menos, vai ser um vetor. Tá? Então, vamos botar aqui, ó. Real. Já tem o real ali em cima. Não, vou botar real. Real pm igual a mais 1 e menos 1. Pronto. Tá aqui a nossa Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. E tem
altos errinhos aqui, né? Tudo bem. PM tem que ser 2. Aqui já achei. Um dos erros. E aí tem mais um erro. Result. Sorry, guys. Pronto, tá funcionando. Então, o que está acontecendo aqui? Lembra, Fortran vai vetorizar as expressões para você, certo? Delta é um número real. Só que quando esse... ou um número complexo, enfim. Só que quando isso aqui... Quando você faz esse produto aqui, esse resultado aqui é um vetor. E aí depois, quando você faz menos b, é como se ele pegasse cada entrada e fizesse essas operações, entendeu? Então isso aqui pode ser bem útil, né? Vamos fazer um teste? Print. Essa é a nossa implementação do Bhaskara, tá? Mas deixa assim por enquanto. Então, roots. Vamos fazer y igual a x ao quadrado mais 1. Você sabe quanto que dá isso aqui, né? É para dar um número complexo, certo? Então, o a é 1, b é 0 e o c é 1. Printar. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Olha aí, que bonito. Deu certinho, né? Mais ou menos 1. Aliás, mais ou menos i. Essa é a nossa resposta. Esse aqui deu certo. Vamos fazer... Se aqui for 2 e aqui for 2, é para dar o mesmo resultado, né? Show. Então você vê, tá funcionando, talvez. Vou fazer mais um teste aqui, só para você ver. Então essa foi a nossa implementação complexa da Bhaskara. E o vídeo podia acabar aqui, né? Mas pode ser 1.0, pode ser 0 e pode ser menos 25. Aí você sabe que vai dar 5, né? 5 menos 5, né? E aqui, i menos i menos i. Então tá tudo certo, é isso aí. Show! Temos aqui a nossa Bhaskara funcionando, é isso, tá? Por hoje é isso, obrigado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not... Não, brincadeira. Não vai acabar assim não, tá? Então essa foi a primeira parte. A gente tem uma função funcional, digamos assim, que calcula as raízes pra gente. Bastante elegante, por sinal, tá? Agora, vamos implementar, vamos revisar, no caso, né, e implementar, de fato, o objeto polinômio. Isso aqui é um polinômio de segundo grau. E esse polinômio de segundo grau vai ter essa função associada a ele, que é a raiz. E as coisas vão ficar um pouco mais interessantes, né? Já criei um módulo, vou trocar de nome, eu vou chamar de polimônio. Então a gente tem um módulo polimônio. Vamos definir aqui type, vou chamar de poly2, pode ser? Polinômio de segundo grau. Type. Lembra, aqui dentro vão os campos dele, né? Então eu vou chamar de coef, de coeficiente. Mas vamos botar um coeficiente todos reais, azar. E vai ser um vetor de 3, né? 3. A, B e C. Eu poderia colocar real A, B e C aqui, mas eu vou trabalhar com um vetor mesmo. Parece mais interessante. Ótimo. Até que tudo bem. Essa função, aliás, esse tipo vai ter uma função associada. Procedure, que eu vou chamar de roots também. Joia? E é isso. Agora a gente só precisa declarar essa função aqui dentro. Então, deixa eu só fazer o seguinte. Private, public. Então, nosso bichinho vai ser público. Procedure, se você quiser, você pode botar aqui, ó, público também. E aí tá aí. Certo. A gente tem um procedure, certo? Lembra da regrinha? O primeiro argumento tem que ser um objeto polimórfico, né? Agora, o que eu quero, eu vou só copiar, na verdade, essa função. E vou jogar ali dentro. Até a linha 8. Copiar até a linha 8. Depois vamos até a 8 para cima. Então tá aqui, ó. Contains, toma. Então tá aqui o método roots. Só que aqui agora a gente tem que passar um vetor, certo? A gente precisa passar como primeiro argumento o próprio objeto. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Então, self vai ser o nosso objeto. Dentro de self tem o método coef, certo? Porque o self eu vou declarar aqui dentro, né? Da classe poly2. Então, classe poly2, intent in self. Então, ok. O resultado ainda vai ser o y2, o delta tá aqui, bonitinho, tudo igual. Então, PM, pá. Só que agora, eu não tenho mais A, B e C aqui dentro, certo? Eu tenho self, %coef 1, self, %coef 2, e isso são o A, B e o C, né? O A, B e agora o C, e self, %coef 3. E aqui eu não tenho A, B e C, então o que eu posso fazer? Eu posso definir um A, posso definir um B, posso definir um C e reutilizar essa expressão aqui. Bom, eu vou fazer diferente, eu vou usar o associate.
associate. Eu vou associar ao coeficiente 1, o valor A, ao coeficiente 2, o valor B, e o coeficiente 3, o valor C. Deixa eu só... seria melhor colocar tudo numa linha só, né? Mas tudo bem. Deixa assim. Deixa eu ver se está tudo certo. Passo todo mundo associado, A, B e C. Deixa eu botar aqui. And associate. Top. Então o que aconteceu aqui agora? Eu só criei nomes, apelidos, digamos assim, para os coeficientes. Self, underline coef1 é o A, B e C, para poder reutilizar essa fórmula aqui que está razoável. Tá tudo certo. Então, objeto polimórfico, classe, delta, self, resultado. Então até aqui está tudo certo. Então aqui esse é o nosso método roots. Aliás, se você quiser, por exemplo, trocar de nome e tal, né? Tipo, por exemplo, solve ou máscara ou qualquer coisa. Solve, poly 2. Você pode. Só que você tem que vir aqui e mudar o nome da procedure, né? Tipo, o tipo 2 está esperando aqui dentro do teu módulo que você declare um tal de roots, né? Então basta que você, você pode pegar roots e apontar para solve poly 2 e aí show, nada muda. Então a gente tem um coeficiente. Então olha agora, nosso objeto poly 2 tem os coeficientes associados com f3 e tem uma procedure simples roots que é para resolver Bhaskara para nós. Então vamos lá, vamos usar o módulo. Então, use polimônio. Vamos criar um objeto, deixa eu P1, né? No caso aqui é poly2, vamos criar o P1, e o P1 vai ser poly2, poly2, 1.0, 0 e 1.0, vai ser igual. E aqui o que é erro? Verdade, é um vetor, né? Pronto, aí você passa o vetor ali de coeficientes, tá tudo certo por enquanto, né? Ok, vou fazer o seguinte, vou só comentar esses dois. Então agora a gente pode comparar, por exemplo, a nossa função root dentro do programa principal com o objeto P1, com a função root associada ao objeto P1. Estou só invocando agora um método e a resposta é igual, é óbvio, né? A mesma implementação. Se está certo aí já é outra história, mas nesse caso a gente sabe que vale menos 1 e 1 i, né? Vale i menos i, né? Então aí deu super certo. Então aqui tem o nosso método, a gente pode definir ainda, por exemplo, a gente tinha usado 2, 2 e 2, né? 2, só para a gente ver que se a matemática está certa, é para retornar a mesma coisa. Tudo igual, tudo bonitinho, né? Então você vê, se faz útil, né? Essas type-bound procedures, né? A gente foi lá, declarou, bonitinho, resolveu. Nada demais, não tem nada muito difícil acontecendo aqui. Você basicamente só tem que lembrar que self, que é o primeiro argumento da tua type-bound procedure, né? Ela é um objeto polimórfico, então você passa classe e não tipo. E tem que ser de alguma extensão do polinômio, né? Então é basicamente isso que você tem que lembrar. E aqui a gente usou o associate para deixar... Imagina fazer essa conta aqui escrevendo self% com F1, self% com F2, né? Não. Tá tudo bem, a gente gastou 2 linhas a mais, certo? Mas, tipo, o problema ficou mais elegante, certo? Olha só, isso aqui vale muito mais a pena que isso, sabe? Fica mais elegante, pá, e é mais legível também. Tá, vou fazer a última coisa aqui, prometo, juro por Deus, que vai ser o seguinte. Vamos implementar a soma e o produto de 2 polinômios, é só isso. Então vamos fazer um overloading do operador mais e do produto para a gente poder somar 2 polinômios e isso nos retornar um outro polinômio e fazer um produto por um escalar para multiplicar cada elemento, né, cada coeficiente do polinômio pelo fator n, digamos assim, pelo número que a gente vai multiplicar. Tá, tem 2 formas de implementar isso aqui, talvez mais. Essa que a gente vai fazer não é a mais elegante, mas foi a que eu ensinei lá no vídeo. Aliás, ensinei é forte, né? Foi a que eu demonstrei para você. Tem uma coisa que se chama Generic Binding, e a gente vai ver isso no futuro. Eu estou terminando as aulas ainda de ponteiro. Aliás, terminei já, só falta gravar, né? Mas aí eu tive essa inspiração aqui, e aí eu vou gravar mais uma aula de exercício. Então, vamos lá. Interface, Operator, já mostrei como é que faz isso. Vou implementar a soma. And Interface. E aí a gente quer implementar o produto também.
tá? Então, dentro dessa interface, você sempre vai colocar funções aqui dentro. Sempre você vai declarar as funções que vão ser responsáveis pelo overloading ou pelo overriding, certo? Nesse caso, como eu vou declarar as funções aqui dentro do módulo, eu posso usar a seguinte notação: módule procedure, e eu vou chamar, ainda não criei ela, add poly2. Perceba, se essa função add poly2 estivesse dentro de um outro módulo, você teria que declarar ela aqui dentro, tá? Tipo, função add poly2, declarar, fazer a interface que nem você fez, né? Sempre os dummy arguments e é isso aí, é o suficiente. Eu vou declará-las ainda, não declarei, deixa quieto. E aqui vai ser o que? Add, vamos trocar por escalar poly2. Pronto. Então, a gente tem que declarar essas duas funções agora no escopo ali, debaixo do content, certo? E aí isso vai fazer com que o nosso polinômio tenha a propriedade de o operador de soma e de produto. Peraí que aqui eu viajei. Outro detalhe. Como eu estou marcando todo mundo como privado, eu preciso exportar esses caras. Como é que eu exporto um operador para fora do meu módulo, né? Então é assim, ó. Public. Essa é uma forma de fazer, tá? Operator plus e operator negativo aqui, minus. Então pronto. Isso aqui já fica visível para quem está importando o meu módulo. Outro detalhe aqui é que se você tivesse outros objetos aqui dentro, você pode implementar todo mundo aqui, tá vendo? Tipo, não só o poly 2, mas se você tivesse o poly 3, por exemplo, poly 32, não sei, a lógica é sua, certo? Você pode criar quantos objetos você quiser, triângulos, etc. Você poderia implementar, você não precisa criar vários blocos de interface para cada um deles. Você cria um bloco só de interface operator para o operador que você quer, e aí você só adiciona ali módulo procedure, função, e é isso aí, tá? Então vamos discutir agora essas funções, que é bem simples de implementar. E aí nós terminamos, somamos dois polinômios e tiramos a raiz dele. Agora eu preciso implementar essas duas funções. Então, function add poly2 não precisa ser self, mas se eu vou chamar de self e de other, não, vou chamar de P1 e P2, pode ser P1 e P2, fica mais fácil. P1 e P2, result vai ser P3, não tem? Pode ser P3, and function. Então essa função precisa retornar um polyboy, né? Um polinômio lá. Então type poly2, intent in, isso aqui é necessário, P1 e P2. Quem entra, esses dois. Quem sai, type poly2, P3. Pronto. Quem vai ser P3? P3 é simples, P3 vai ser coef, vai ser igual a P1, coef mais... A gente está fazendo a soma, né? Somas dos coeficientes, certo? Então isso aqui é mais que suficiente. Coef. Pronto. É só isso aqui. Então, estou retornando P3, intent in do P1 e P2, que são os caras que vão entrar, que eu vou fazer a operação, né? E o resultado é P3. Basta eu somar, nesse caso, o bom de ter declarado como um vetor os coeficientes, né? É que eu posso fazer soma com eles aqui a rodo, então fica mais fácil, né? Então é só somar os coeficientes e aí P3 se torna um polinômio com os coeficientes, que é a soma de P1 mais a soma dos coeficientes de P2, que é basicamente o que a gente quer. Então, está aqui a função implementada de soma e de produto. É bem parecido, só que eu quero N vezes P2. Então, eu estou implementando à esquerda o produto, tá? Não à direita. Presta atenção nisso. Vou chamar de P1 mesmo, que vai me retornar o P2. Então, eu tenho quem vai entrar, N, pode ser um número real, pode ser real. Intent. Eu vou declarar só para o número real, tá? Senão fica muito longo. Real intent in n. Dá para declarar para os dois ao mesmo tempo, mas a gente vê isso como fazer. A gente vê como fazer isso depois. Programação genérica a gente vê no futuro. Então, type poly2 intent in também P1, n P1, e o resultado vai ser no caso P2 agora. Então P2 vai ser igual a P1 coef. Aqui seria um clone, então vai ser n vezes P1 coef. E tem que mudar o nome, né? Eu chamei de scalar, né? Poly2, resultado P2. E não sabe o que é in? É isso aí. Real, intent, poly. Você vê que a maioria das coisas que a gente fez aqui foi só declarar, né? E aí tem vários erros, porque... tá. Eu não é o menos. Vezes. Desculpa. Pronto. O que aconteceu aqui? Só. Aqui é vírgula. Toma. Pronto. Show. Top.
tá funcionando. Deixa eu ver se tá gravando. Ah, depois eu vejo. Então vamos importar os nossos amigos aqui. Então eu tenho o poly. Esse cara é o poly. Já tenho o poly 1. Vamos implementar o poly 2, que vai ser -1 e -1. E aí nós criamos agora o poly 3. 2 aqui. Aliás, P3. Aí P3 vai ser igual. Deixa eu dar um zoomzinho. A P1 mais P2. E o motivo de eu ter colocado esse número aqui é só porque se eu somar esses dois, isso dá igual a essa raiz aqui, né? E aí nós... E também dá igual a raiz de P1. Então, só pra gente ter uma base aqui. Printar. P3% roots. Ah, eu sou burro, né? Aqui, pronto, P3. Eu vi que tinha uma coisa estranha. Tá, pronto, agora sim. Então tá lá, ó. Tudo igual, todo mundo igual, tá vendo? A primeira raiz, segunda raiz. Show de bola. Todo mundo aqui é I menos I, né? Então, gente, é simples. Tá, deixa eu demonstrar que eu posso fazer o produto aqui também, né? Dá pra multiplicar, né? Então, -1.0 vezes... Aliás, 3.0, por exemplo, vezes P2, P1. Ele retorna o produto, ó. Então, tipo, funciona tanto esse produto e tal. O problema é com esse menos aqui. Se botar o menos na frente, ele reclama, né? Você tem que fazer assim, ó. Por exemplo, -1 vezes esse cara. E aí dá tudo certo, ó. Então, esse polinômio que está aqui, deixa eu te mostrar, mas já está acabando, Posso fazer, tipo, por exemplo, P2, aliás, por exemplo, P3 igual a -1 vezes P2. E aí, isso aqui, então vamos dar uma olhada nos coeficientes de P3, -1, 1, isso, pronto. E aí esse cara aqui agora também tem as raízes, que é igual ao que a gente fez ali de cima, né? Então tá tudo igual, tudo dando certo, tá bonito, tá beleza. Então foi uma super revisão, confusa, porém, né, é isso aí, fica como base para você dificultar a sua vida na hora de escrever os códigos. Mas é basicamente isso, tá? Não tem nada demais aqui, toma cuidado na hora de fazer esse produto. O menos não foi implementado, né? Menos o objeto não foi implementado, então você tem que botar o menos aqui dentro, sempre. E tem que entender que é -1, não é 1 vezes P2 e aí o menos na frente, tá? Bom, é isso. Valeu aí, obrigado pela atenção. A gente se vê nas próximas aulas. Abraço.